Bom dia, meus queridos, nesta terça-feira, dia 25 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. Tudo passa, só o amor verdadeiro permanece. Estamos nos últimos dias do ano litúrgico e a palavra nos convida a refletir sobre o fim de tudo, o desfecho da nossa vida e da história humana. Saber que tudo teve um começo e terá um fim dá muita sabedoria à nossa vida. Mais uma vez, Jesus nos alerta: cuidado para não ficar atolados nas intrigas desse mundo, nem as coisas bonitas, igual as belas pedras, prendam a nossa atenção, porque tudo vai passar. A única coisa importante é que a nossa vida terrena seja digna do céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos e fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não ficará pedra sobre pedra. Essas palavras martelam na nossa cabeça nesses últimos dias do ano litúrgico. Deus quer falar claramente conosco e quer nos perguntar: será que tudo o que você está fazendo vale a pena? Só o amor permanece e é capaz de passar o limiar da morte. Só o amor permanece para sempre. Vamos iniciar hoje a nossa meditação com uma palavra do nosso Papa Francisco, no Ângelus de 2013. Assim ele diz: Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O Evangelho desse domingo consiste na primeira parte de um discurso de Jesus sobre os últimos tempos. Jesus o pronuncia em Jerusalém, nos arredores do templo, e a oportunidade lhe é proporcionada pelas pessoas que falavam do templo e da sua beleza, porque aquele templo era bonito. Então Jesus disse: Dias virão em que destas coisas que vedes não ficará pedra sobre pedra. Naturalmente perguntaram-lhe: quando acontecerá isto? Quais serão os sinais? Jesus, porém, desvia a atenção destes aspectos secundários: quando será, como será? Jesus aponta para as questões que contam de verdade, e são duas. Primeiro, não se deixe enganar pelos falsos messias e não se deixe paralisar pelo medo. Segundo, viva o tempo da expectativa como um tempo de testemunho e de perseverança. Este discurso de Jesus é sempre atual, também para nós que vivemos no século XXI. Ele nos repete: prestai atenção para não serdes enganados. Muitos virão em meu nome. Trata-se de um convite ao discernimento,
àquela virtude cristã de compreender onde se encontra o Espírito do Senhor e onde está o espírito maligno. Com efeito, também hoje existem salvadores falsos que procuram substituir-se a Jesus. Líderes deste mundo, santões e até feiticeiros, personagens que desejam atrair para si as mentes e os corações, especialmente dos jovens. Hoje nós diríamos influencer ou artistas. Jesus nos alerta: não os sigais, não os sigais. E o Senhor ajuda-nos também a não ter medo perante as guerras e as revoluções, mas inclusive diante das calamidades naturais e das epidemias. É Jesus quem nos liberta do fatalismo e das falsas visões apocalípticas e nos ensina a não ter medo do futuro, não ter medo da morte. Assim se conclui a citação do nosso Papa Francisco, e nós entendemos que somos chamados a perseverar com firmeza, a discernir o que é realmente o caminho de Deus e com Deus. Precisamos ter o Evangelho como luz para interpretar os nossos dias e assumir modelos de vida cristãos enraizados na fraternidade, na compaixão, na escolha do outro, na busca da justiça. De tudo o que é material, não ficará pedra sobre pedra. Só ficará em pé a construção espiritual da nossa vida. Parece um paradoxo. Nós aqui só acreditamos no que tocamos e vemos, mas tudo isso passará. Não ficará pedra sobre pedra, não ficará nada. Só ficará o que de espiritual teremos construído. Tudo passa. Com São Paulo podemos repetir: só o amor permanecerá. Só o amor permanecerá. Às vezes, uma mãe pode achar que é muito pouco o que faz, que tudo está escondido. Pode achar que criar o seu filhinho não é algo de valor. Pode pensar que as pessoas que valem são os poderosos, os que constroem aviões, palácios, arranha-céus, que os influencers, os VIP, é que contam. Pode ter a tentação de pensar que as belas pedras valem mais do que a vida que ela conduz. Mas reflita bem. Se um dia acontecesse um desastre e os bombeiros tivessem que decidir: vamos salvar o filho dessa mulher que está em perigo ou vamos salvar o avião de milhões de dólares? Sem dúvida, eles não pensariam um minuto. O avião pode explodir, mas a criança deve ser salva. O que vale mais, um avião ou um ser humano? Nenhuma pessoa de bom senso teria dúvida de responder que o ser humano é o bem, incomparavelmente o bem mais precioso que existe. Portanto, o trabalho mais precioso que existe é o trabalho do amor, o trabalho de construir vidas, construir pessoas, não palácios. Os palácios são bons se ajudam a construir pessoas. Podemos pensar, vasculhar a história, refletir sobre tudo e todos, e não encontraremos nada mais precioso do que o amor. Uma gota de amor vale mais do que rios de ouro. Feliz de quem entende. Jesus abre os nossos olhos sobre o que vale mesmo. Mais do que lutar para edificar templos humanos, precisamos lutar para transformar as pessoas em templos, sem endeusar as pedras. Isso é possível somente consagrando-se ao amor, como Jesus apontou com sua palavra e seu exemplo. Existe ainda uma importante meditação que podemos fazer sobre esse aspecto. Será que as pessoas que admiravam as pedras do templo eram capazes de admirar também o Deus que estava dentro do templo? Será que conseguiam se admirar por Deus tanto quanto se encantavam com essas pedras? É importante se interrogar
O que move o meu coração é Deus ou as coisas exteriores? Se continuássemos a meditar nesse trecho e nos paralelos, encontraríamos a frase de Jesus: destruí esse templo e eu o reedificarei em 3 dias. Ele estava falando do templo do seu corpo. O que é o templo para Jesus? É uma simples imagem, uma prefiguração do verdadeiro templo que era a humanidade de Jesus, o corpo de Jesus. Não são tanto as pedras que honram a Deus, mas nós, pedras vivas, como fala com clareza a primeira carta de Pedro. Aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e valiosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo. E ainda na carta aos Coríntios, São Paulo escreve: acaso não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O templo de Deus é santo, e este templo sois vós. Vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Mais importante do que se encantar com a beleza de uma igreja é ser igreja. Mais importante do que a beleza de um cálice é ser oferta viva, como repete São Paulo aos Romanos. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. A dignidade da liturgia é maravilhosa, é um dever de amor. Mas mais importante do que isso é transformar a nossa vida em liturgia, transformar a nossa vida em oração. De nada servem as pedras de uma bela igreja se depois esta igreja ficar vazia, se os cristãos não são pedras vivas. Jesus é muito claro e forte. Não se perca admirando essas belas pedras de um templo, porque não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Só ficará o amor e a santidade da tua vida. Procure se tornar uma bela igreja para Deus. Transforme o seu corpo em um belo templo para Deus. E agora vamos ouvir novamente o que Jesus diz. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos e fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Vamos agora deixar 2 minutos para sublinhar e anotar as palavras que mais falam à nossa alma.
Vamos neste momento escolher um propósito que nos conduza ao essencial da vida, ao amor. Vamos agora dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Vós admirais estas pedras, paz e alegria a todos. Só o amor permanecerá. Paz e alegria a todos. O amor eu encontrei, que me faz superar a fraqueza em meu coração, o medo de arriscar. Sei que em Deus posso esperar, mesmo na dor prosseguirei, pois sei que Deus vem me alcançar e me mostrar o